Boa tarde, povo abençoado de Deus, filhos e filhas de Deus, boa tarde, paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, espero que estejam todos bem. Peço perdão aos irmãos que eu fiquei uns dias sem gravar, mas às vezes tem uns contratempos, a gente acaba não tendo a possibilidade, de fazer o devocional. Espero em Deus que isso mude muito em breve, mas como todos sabem, não é simplesmente sentar aqui na frente da câmera e gravar um vídeo e pronto. Há todo um processo, Nós sabemos que o reino espiritual ele é mais real do que o físico. E quando a gente se atenta a fazer as coisas de Deus, Deus nos abençoa e fortalece, mas em contrapartida o inimigo intenta várias retaliações, contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa. Então, às vezes, acaba fazendo com que a gente não consiga progredir da forma que nós desejávamos fazer. Mas estamos aqui, foi uma pausa, mas estamos de volta e com fé em Deus, sempre avante, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nosso devocional de hoje, dessa tarde maravilhosa, terça-feira, em Lucas 19, nós vamos ler do 1 ao 10. Fala Zaqueu, o publicano. Quem quiser pegar as suas Bíblias, dá uma pausa no vídeo e leia comigo o texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que o Espírito Santo de Deus traga convencimento dessa palavra em nome de Jesus, que essa palavra ela venha ser viva e eficaz em nossos corações, em nossa mente, e que o Espírito Santo de Deus nos traga convencimento dessa palavra, que essa palavra não volte vazia, sem antes trazer o efeito para o qual ela foi mandada. Aqui fala, irmãos, sobre Zaqueu. Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Aqui fala, que ele era republicano e rico. Nós sabemos que até hoje os cobradores de impostos não são muito bem-vindos, muito menos naquela época, porque naquela época não tinha muitas leis para resguardar aqueles mais pobres. Então os mais ricos é quem mandava em tudo. Então as pessoas odiavam cobradores de impostos. Só que Zaqueu, irmãos, ele tinha falta de algo, ele tinha um vazio que muitos de hoje nós temos e às vezes não sabemos com que preencher esse vazio.
E esse vazio que Zaqueu tinha em sua alma era a falta de Cristo na sua vida, a falta de Deus na sua vida. Porque ele era rico, era um homem de nome, mas faltava algo. Provavelmente Zaqueu não era feliz. Provavelmente ele tinha um vazio que a Bíblia não relata, não sei se os historiadores, mas talvez havia um vazio ali que só ele e Deus sabiam. Um vazio ali que às vezes na hora que ele estava sozinho o fizesse chorar, entristecer, baixar a cabeça. Um vazio que talvez ali na hora de dormir sozinho ali, talvez, quando se deitava ali sozinho, primeiro que a esposa, talvez, chorava sozinho. No seu particular, talvez se entristecia. Não sei, a Bíblia não relata. Mas geralmente quando uma pessoa assim que tem praticamente de tudo vai buscar a Deus é porque tem um vazio dentro delas. E Jesus estava passando ali, irmãos, não era à toa. Porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia que Zaqueu estaria por ali. Mas, além de tudo, irmãos, Zaqueu, além de ser um homem pecador, como diz aqui a Bíblia, ele decidiu mudar. Ele decidiu inverter a situação da vida dele. E ele foi procurar conhecer exatamente aquele que podia mudar a situação da vida dele, que é o mesmo que pode mudar hoje a minha e a sua vida, que é o mesmo que pode mudar hoje a minha e a sua situação, que é o mesmo que hoje pode tirar a mim e a você do lamaçal do pecado, nos tirar de debaixo do jugo do inimigo, debaixo da canga do inimigo. É o mesmo Jesus, o mesmo que levou salvação para a casa de Zaqueu, é o mesmo que pode nos trazer salvação hoje, para mim e para a sua casa, para mim e para a sua família. Então, irmãos, ele resolveu buscar a Jesus, conhecer aquele Jesus que todo mundo falava, que curava, que restaurava, que ressuscitava. Zaqueu resolveu buscar esse Jesus. Só que, como diz a Bíblia, Zaqueu era um homem de pequena estatura, era baixinho. E sempre onde Jesus estava, era uma multidão enorme ao redor de Jesus. Humanamente falando, era impossível que Zaqueu sequer visse Jesus. Era impossível. Mas quando eu e você queremos chamar a atenção de Jesus, nós damos um jeito. E foi o que Zaqueu fez naquele momento. Ele pensou consigo mesmo, já que eu não consigo vê-lo, tem uma multidão apertando Jesus, eu sou muito baixo, já sei, eu vou correr à frente e vou subir em uma árvore. Ele vai ter que passar por aqui. E no que ele passar por aqui, eu vou ver quem é esse Jesus, que todos dizem que sara, que salva. Eu preciso conhecer esse Jesus para que esse vazio que há dentro de mim seja preenchido, seja ocupado. E assim Zaqueu faz. Ele corre à frente da multidão e sobe em uma árvore. Mas um detalhe que chama a atenção, irmãos, vocês podem pesquisar. Aqui na Bíblia fala que ele sobe em um sicômoro. Se você pesquisar, o sicômoro é uma figueira brava. É uma árvore que tinha espinhos. Então, assim, veja o sacrifício de Zaqueu. Ele correu à frente de todos. Ele subiu em uma árvore e não era uma árvore qualquer. Era uma árvore que muito provavelmente poderia furá-lo, arranhá-lo. Então, assim, Zaqueu ele não mediu esforços para chamar a atenção de Jesus. Ele não mediu esforços para conhecer Jesus, para ver Jesus. Só que o esforço de Zaqueu ele não foi à toa. Tanto não foi à toa que
Jesus olhou para aquele homem de pequena estatura em cima da sua árvore, em cima da árvore, e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Simples assim. Um homem falho, fraco, pecador, odiado talvez, não sei, por 80%, 90% da cidade, daquele local onde ele morava, por ser um cobrador de impostos, por ser rico, provavelmente ter uma vida muito além daqueles que moravam ali, que às vezes alguns até precisavam de doações para sobreviver. Porém, um homem que decidiu conhecer Jesus, decidiu entregar a sua vida para Jesus, decidiu largar o pecado, decidiu largar o erro. Ele decidiu olhar para Jesus, que é o autor e consumador dos séculos. Então, irmãos, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Ele passa ali um período com Zaqueu e ele fala para Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui ele fala filho de Abraão, porque Abraão é o pai da fé e era um homem justo. Por isso ele usou o termo filho de Abraão. E também Abraão tinha promessas de Deus para a sua vida, e todos aqueles seus descendentes e codescendentes. E nós hoje que temos Abraão como pai da fé, serve para mim e para você também essas promessas de Deus. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia, a palavra do Senhor, ela não falha. A promessa que foi feita para Abraão, ela serve para mim e para você nesse dia de hoje. E aqui ele fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele quis dizer que ele mesmo, Jesus, ele veio para buscar a mim e a você, que outrora estávamos perdidos no lamaçal do pecado, no erro, na falha, no engano, na mentira. Jesus, ele não veio para os salvos, ele veio salvar os perdidos. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para curar os doentes. Então, por isso, Jesus salvou Zaqueu e a sua casa. Assim como Jesus quer salvar a minha e a sua casa, assim como Jesus quer salvar a mim e a você. Assim como ele quer que nós saiamos do pecado. Zaqueu era tido como enganador. Para alguns, talvez até um ladrão, que tirava ali da boca dos pobres para ele e os demais ricos, com os impostos. Então, assim, Jesus quer que nós também façamos igual Zaqueu. Se eu e você já defraudamos alguém, já enganamos alguém, já enrolamos alguém, já passamos alguém para trás, que nós venhamos nos arrepender hoje. Que nós venhamos confessar o nosso pecado hoje a Deus, pedir perdão para Deus e não mais praticar. Porque hoje convém que Jesus esteja na minha e na sua casa. Hoje convém que Jesus esteja na minha e na sua família. Hoje convém que Jesus salva a mim e a você. Tem salvação para mim e para você hoje. Basta que nós creiamos e deixemos o pecado de lado.
Às vezes, irmãos, nós queremos tirar vantagem sobre os outros. Às vezes nós vemos uma pessoa passando por dificuldade, às vezes vendendo ali as últimas coisas que tem para sobreviver, e às vezes damos o mínimo valor para aquilo que a pessoa está dispondo, para que ela possa quitar suas dívidas, para que ela possa comprar um alimento. Nós tiramos proveito disso. Que nós venhamos nos arrepender hoje, em nome de Jesus. Tem salvação para mim e para você hoje, em nome de Jesus. Vamos chamar a atenção de Jesus hoje. Hoje nós não precisamos subir numa figueira brava para chamar a atenção de Jesus. Hoje nós simplesmente precisamos mudar a nossa atitude se nós queremos chamar a atenção de Jesus. Nós só precisamos mudar o nosso modo de vida se nós quisermos chamar a atenção de Jesus nesse dia. Ore, proclame um jejum, entregue a sua vida para Cristo e Ele vai trazer salvação para você e sua casa. Às vezes você pensa que já tentou de tudo, mas você tentou de tudo humanamente falando. Talvez você quer mudança na sua casa, na sua família, já pediu conselho para tantas pessoas e ninguém pôde resolver o seu problema. Talvez você achou que a solução do seu problema seriam os remédios. Talvez você achou que a solução dos seus problemas seria a bebida. Talvez você achou que o conselho de uma pessoa sábia iria resolver o problema da sua casa, da sua família, mas não resolveu. É porque a solução do seu problema está em Cristo. Tem problemas que somente Ele pode resolver. Tem situações que só Cristo pode reverter. Tem doenças que somente Cristo pode sarar. Tem pessoas que só Cristo pode salvar. Faça como Zaqueu hoje, chama a atenção de Jesus. Chama a atenção de Jesus porque Ele vai pousar na sua casa também hoje. E vai levar salvação para você e a sua família. Chama a atenção de Jesus. Não importa o que você fez até agora, importa é o que você vai fazer de hoje em diante. Zaqueu, como diz a Bíblia, ele era um homem pecador, assim como eu e você somos pecadores. E Jesus, vendo o esforço de Zaqueu para chamar a atenção dele, levou salvação para sua casa. Não importa, irmãos, o que você fez até hoje, até agora, não importa. Não importa o que você está fazendo agora, nesse momento. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Eu costumo dar o exemplo do ladrão da cruz. Nos 47 do segundo tempo, nos acréscimos do segundo tempo, aquele homem recebeu o perdão e a salvação de Cristo. Que nós não venhamos esperar chegar a tal ponto, irmãos, porque pode ser que não dê tempo a gente pedir perdão. Pode ser que não dê tempo a gente se arrepender e pedir perdão. E sem arrependimento e sem perdão, nós não herdaremos o reino dos céus, nós não teremos salvação. Então que nós venhamos nos arrepender hoje de nosso pecado. Que nós venhamos nos arrepender hoje das nossas falhas. Se você tem enganado alguém, deixe de lado. Se você tem mentido, deixe de mentir. Abandone o engano, abandone a mentira. Abandone a bebida, as drogas, o engano. Abandone a prostituição. Abandone a pornografia em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus. Amém. Que essa palavra venha ficar impregnada em nossos corações. Que assim como Zaqueu nós venhamos hoje chamar a atenção de Jesus. E que a salvação de Cristo chegue na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar para que Deus faça com que essa palavra, com que essa mensagem fique impregnada em nós.
que nós venhamos remoer essa mensagem diuturnamente, em nome de Jesus. Amém. Grandioso Deus e eterno Pai, a sua palavra foi ministrada nessa tarde maravilhosa, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus traga convencimento dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra não volte vazia sem antes causar o efeito para o qual ela foi mandada. Pai, que essa mensagem seja como uma semente frutífera, plantada junto ao ribeiro em nosso coração. Que ela venha germinar e frutificar ao seu tempo, meu Pai, 100 por 1. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Traga salvação, meu Deus e meu Pai, para todas essas pessoas, meu Pai, que vão ouvir, meu Deus e meu Pai, esse áudio, esse vídeo, meu Pai. Leve, Senhor, salvação, meu Pai, para os teus filhos. Em nome de Jesus, abençoa a casa deles, meu Pai. Abençoa, Senhor, essas famílias, porque eu não me canso de dizer, família é a base da sociedade e da igreja, meu Pai. Sem a família, Senhor, as coisas não andam, as coisas não progridem, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um inscrito deste canal, suas respectivas famílias, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai. Toca, meu Deus e meu Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Que assim como salvação, o Senhor leve cura, libertação, meu Pai, em nome de Jesus, aos teus filhos, aos teus servos. Pai, nós te pedimos e te imploramos, meu Pai. Traga, Senhor, cura, libertação, salvação de almas em nossas casas. Pai, em nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui na minha casa, meu Pai, na minha residência. E de todos aqueles que irão ver e ouvir, Senhor, esse vídeo. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu abençoo essas famílias em nome de Jesus. Eu abençoo as casas dessas famílias em nome de Jesus. Eu abençoo a parentela dessas pessoas em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que a salvação chegue na sua casa, que a salvação chegue no seu lar, que você abandone todas as práticas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Receba o abraço do Espírito Santo aí na sua casa em nome de Jesus. E um abraço do irmão José Pedro. Até o próximo devocional, se assim o nosso Deus permitir. Deus abençoe.